Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma quinta de leitura de Emmanuel. Hoje o livro escolhido é o Evangelho por Emmanuel, Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, versículo 25. A passagem é a seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos e salmos, e os prisioneiros escutavam a eles. Vamos estar atentos porque o texto de hoje tem muito a ver com os tempos que estamos vivendo. Guerra, violência, corrupção, maldade, egoísmo, vaidade, briga de egos, tanto sofrimento, mortes. O título é Meia-Noite. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. Então, ninguém que estava ali naquela prisão estava bem. Cada um com as suas dores, com as suas vivências, com as suas atitudes, mais dignas, menos dignas, por justiça ou por injustiça, ali foram parar. E não era fácil a vida dentro daquela prisão. Lá estavam Paulo e Silas. Aqui, a gente vê que eles estavam dilacerados de tantas chicotadas que eles levaram. Carne viva, aberta. Mesmo assim, ao invés de reclamar, de ficar ali se perguntando por quê, de quem sabe questionar a Deus, se revoltar, eles estavam orando e entoando para os demais prisioneiros hinos de confiança, tentando trazer todos aqueles que ali estavam para aquele mesmo sentimento que os reconfortava e os fortalecia, independente das circunstâncias. O mundo atual, diz Emmanuel, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? O mundo atual, que está nessa transição planetária, e ele fala que é uma esteira de transições angustiosas e amargas. E é ou não é, pessoal? É ou não é? E ele diz, será que não parece mesmo? Quando estamos mergulhados nas sombras que precedem a meia-noite. Por que precedem a meia-noite? A partir de meia-noite já é o dia seguinte. Já temos a certeza de um novo dia. Mas antes disso chegar, é quando as sombras mais se fazem presentes e podem mais nos confundir e desanimar. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Então ele fala que conhecimentos que poderiam nos favorecer demais, que nos fariam muito bem à nossa alma, estão nesse estado de eclipse. O que é o eclipse? É quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, mais precisamente a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. E então ela tampa o Sol, trazendo essa escuridão momentânea, total ou parcial. E a falta desses conhecimentos pode nos fazer sentir assim, nessa escuridão simulada, porque ela não é verdadeira, apesar de parecer. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência, ou seja, olha as coisas boas aqui. Justiça, direito, programas de paz, tratados de assistência mútua, são relegados a plano de esquecimento. Quando mais deveriam ser lembrados e colocados em prática, varre para debaixo do tapete, dá aquela esquecida básica. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana.
onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização. Então ele faz aqui uma metáfora, falando dos animais furiosos, e nós sabemos que muitos de nós podemos nos comportar como verdadeiros animais furiosos, a depender da situação. Aproveitam a treva, ou seja, aproveitam esse momento de escuridão, essa falta de conhecimento, para se evadirem, fingir que não é com eles, nos recônditos escaninhos da alma humana. Nessas atitudes que nós depois queremos justificar de alguma forma. Faz parte da nossa natureza, dizem alguns. Onde antes permaneciam guardados pela cobertura da civilização. Cobertura da civilização, ou seja, é aquela máscara que a gente coloca na sociedade, que a gente entende essa necessidade de muitas vezes reprimir quem verdadeiramente somos. Mas se nós percebemos que há a oportunidade de deixar essas feras virem à tona, não fazemos o menor esforço para evitar. Em momentos de trevas como esses, muitos de nós acabamos soltando as nossas feras. E tentam dominar as criaturas empregando o terror. Quantos irmãos nossos, em posições de poder, ou que de alguma forma possam assim agir, dominam aos mais fracos, usando o terror, a perseguição, a violência. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Quando nós não conseguimos perdoar, remoemos e remoemos situações, pessoas, nos amarguramos, temos desilusões e não conseguimos sair daquele ciclo viciante. Aquilo se torna uma verdadeira prisão, tanto quanto a prisão do crime. Através de caminhos desolados, ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, ou seja, o estrago ficou por causa dessas atitudes impensadas, incontroladas. E no meio ali de tudo que já está destruído, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Ou seja, é muito sofrimento. Todo mundo está passando por alguma coisa. Não há como quantificar essas angústias dessa noite dolorosa. Lembrem-se, ainda não chegou a meia-noite. E muitos, dentro desse sentimento de desânimo e desesperança, podem acreditar que não chegará. Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias. E Jesus já nos avisou isso. Mas ele disse que bem-aventurados seriam aqueles que sofressem perseguições e calúnias em nome do nosso amor a Deus. E ele disse que isso acontece, não há como negar. E que em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos, ou seja, são aprendizes do Evangelho? Sim. Isso vai torná-los protegidos? Não. Escolhidos? Não. Privilegiados? Não. Passam por testemunhos, por provações, por dificuldades? Sim. É a hora de testemunhar a fé. Por isso que ele fala que são testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, ou seja, eram aprendizes do Evangelho, mas não estavam vigilantes o suficiente e acabaram se desviando do caminho. Se envolveram em nuvens pesadas. Outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Ou seja, fugiram. Tiveram medo, preferiram pegar o caminho mais fácil. Não foram até o fim dentro daquela provação, dentro daquele testemunho. E perderam o mérito.
daquilo que poderia significar muito para seus espíritos. Mas os discípulos fiéis, os verdadeiros, esses suportam ainda açoites e pedradas. Ou seja, as maiores surras que a vida possa dar. Então eles sofrem açoites e pedradas. E não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, então mesmo rodeados por essas trevas insondáveis que a gente não possa imaginar, a terrível dificuldade e desolação que isso poderia fazê-los sentir, oram nos santuários do Espírito Eterno. Estão lá orando, conversando com o Pai, conectando suas almas a Ele. E cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Ou seja, oram não somente por si, mas também pelos outros. Tem as suas dores, tem os seus problemas, e olha que não são poucos e não são leves, e mesmo assim se importam com a dor do outro. E não só se importam, como fazem algo a respeito, para, da forma que lhes for possível, auxiliar. Neste caso, como era o caso de Paulo e Silas, cantando, pregando esperança. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, então, a noite se acaba, vem a meia-noite. Nós ainda não conseguimos perceber o sol à meia-noite. Às vezes, as coisas estão melhorando. Vem ali a luz. Mas não é fácil de enxergar. Não é simples, não está à primeira vista. Poucos são aqueles espíritos confiantes o suficiente que conseguem ver além e entendem que aqueles ali já são os primeiros rubores da alvorada. São os primeiros sinais de que vem um novo amanhecer, de que as coisas vão melhorar, de que vai ficar tudo bem. Em virtude da sombra extensa. Por que são poucos? Porque a sombra ainda é extensa. É muito mais fácil ver a sombra que ver aquele potencial de amanhecer logo ali. Recordemos os devotados obreiros do Mestre. Recordemos a Paulo, recordemos a Silas. E busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Queremos consolo? Queremos nos fortalecer diante de tempos tão difíceis como os que estamos vivendo agora? Prece ativa, verdadeira, de coração, que seja uma conexão pura, com a verdadeira intenção de buscar esse auxílio e de, quem sabe, ser fortalecido para também ser esse auxílio, sabendo que isso não vai significar a ausência dos nossos problemas, mas que possamos ainda assim fazer pelo outro, enquanto enfrentamos os nossos problemas. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho. As coisas estão ruins, tão difíceis, tão desanimadoras. O que a gente faz? Desiste? Cruza os braços? Espera? Fica desanimando os outros com perspectivas negativas? Com pensamentos pessimistas? Não. Enquanto isso, procuramos a oração e o trabalho. O que pudermos fazer. A fé e o otimismo. Não há como ter fé e não ser otimista. Se por algum motivo estamos deixando o pessimismo bater a nossa porta, é porque a nossa fé está vacilante. Quando é aquela verdadeira fé, que quando de fato o for, já nos disse Jesus que bastará ser do tamanho de um grão de mostarda, só haverá lugar para o otimismo. E Emmanuel finaliza:
porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Resistência. O que vai nos fazer resistir aos tempos mais difíceis? Resistir espiritualmente falando. Não necessariamente é o corpo. Que o corpo se degrade se assim for a vontade do Pai. Se for algo que vai além do nosso poder de ação, que o corpo se degrade, porque o nosso espírito está se iluminando. A nossa resistência vai ser espiritual, porque Jesus Cristo, nosso Mestre, conosco estará. Esse texto de Emmanuel está no Reformador, de dezembro de 1942, página 284. E eu escolhi esse texto, claro que foi a espiritualidade que o trouxe, mas eu achei também propício para os tempos atuais. Força, pessoal, não desanimemos. Temos fé? Então temos otimismo. O alvorecer está logo ali. Que sejamos esses poucos que têm olhos de ver e conseguem enxergar apesar da escuridão. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.